essa é a divisão da nossa exposição nesta manhã. Nós falaremos sobre o cumprimento da nossa missão. E é muito importante falarmos sobre isso porque nós somos uma igreja nascendo, surgindo, recebendo novos irmãos em Cristo. E tudo isso é muito bom, mas nós precisamos ouvir a orientação do Senhor sobre, de fato, qual é a nossa missão. Entendendo que esta missão será vivida não apenas como Igreja Presbiteriana de Maria Trindade, mas também será vivida na nossa individualidade, quando aquilo que nós fazemos daqui para fora. O apóstolo Paulo, então, nos apresenta neste texto, onde ele escreve a Timóteo essas orientações sobre como deve ser o proceder da igreja, como devemos cumprir a nossa missão. Quando nós lemos a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nós vemos lá no versículo 14 qual é o objetivo de Paulo ao escrever as suas cartas a Timóteo. Escrevo-te estas coisas esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Como, Timóteo, você deve proceder na casa de Deus? Irmãos, é muito importante nós falarmos sobre isso, porque há tantas igrejas, há tantos ministérios, tantas placas. Como saber a missão da igreja? Como saber se nós, como igreja, estamos fazendo aquilo que é certo ou se somos apenas mais uma porta aberta? Nós precisamos, então, ter essas respostas na Escritura. E assim como Paulo escreveu a Timóteo para que ele, Timóteo, soubesse como se portar na igreja do Deus vivo, nós também temos aqui a orientação para a nossa igreja que está nascendo. Diz então o texto: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O verso 2 do texto lido reflete aquilo que é a missão da igreja: fazer discípulos. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. E aquilo que você recebeu da minha parte, transmite também a outros. Esta é a missão da igreja: fazer discípulos. Quando lemos o texto lá de Mateus, capítulo 28, o Senhor Jesus comissiona a igreja com este fim. Ele diz: ide então e fazei discípulos em todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É curioso a forma como Paulo escreve então para Timóteo no que diz respeito a este discipulado. Paulo vai colocar que este discipulado deve ser feito debaixo da graça do Senhor Jesus. Fortifica-te, filho meu, na graça que está em Cristo Jesus. Por que Paulo fala assim? Fortifica-te na graça para então fazer discípulos. Porque, irmãos, não é uma missão fácil de ser cumprida. Sem a graça de Deus, a atuação do Espírito Santo em nós, nós não conseguiremos fazer discípulos. Aquilo que os pais acabaram de se comprometer é o compromisso do discipulado. Ser esposa para que as filhas crescendo saibam que esposas devem ser. Ser bom marido para que as filhas, ao buscarem um homem, busquem um servo de Deus a partir daquilo que elas viram no próprio pai. Isso é desafiador. E isso é fazer discípulos. Ser igreja para que essas meninas aprendam, conheçam, saibam, isso é fazer discípulos. E por mais que nós estejamos falando aqui sobre aquilo que é a missão da igreja, esta missão da igreja também é a missão minha e sua quando estamos daqui para fora. E não é fácil fazer essas coisas se nós não estivermos cheios desta graça do Senhor. Quando nós olhamos a forma como Paulo sauda Timóteo nas aberturas das duas cartas, Paulo vai dizer lá no verso 2 da segunda carta e da primeira carta, no capítulo 1, o seguinte: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, e tudo isso da parte de Deus. Irmãos, não dá para fazer o ministério do discipulado se nós não estivermos revestidos da graça do Senhor. É a graça do Senhor que nos dá as palavras certas. É a graça do Senhor que nos dá a moderação, para saber quando ser um pouco mais duro ou quando ser um pouco mais manso e tranquilo, compassivo. É a graça do Senhor que vai nos consolar quando aparentemente nenhuma das coisas que estivermos fazendo derem certo. É a graça do Senhor que vai nos estimular quando nos faltar coragem. É a graça do Senhor que vai nos fazer ir adiante e transmitir a verdade. Tanto é assim que a ordem do Senhor Jesus, lá naquele comissionamento, é justamente essa: vocês permaneçam em Jerusalém, para que do alto sejam revestidos de poder.
e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então vocês serão as minhas testemunhas. Sem esta graça capacitadora do Espírito, que conforta, que consola, que instrui, que ensina, que corrige, que estimula, nós não conseguimos fazer discípulos. Mas desta missão de fazer discípulos, o texto diz também: o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso também transmite. É impossível você fazer discípulos sem que antes você tenha recebido algo de alguém. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo falando, ele vai dizer lá no capítulo 11 da primeira carta aos Romanos: o que eu recebi do Senhor também vos entrego. E aí ele fala da ceia do Senhor. Veja, Paulo transmitiu a Timóteo aquilo que antes ele havia recebido do próprio Senhor Jesus Cristo. É impossível você fazer discípulos sem ter antes recebido algo da parte do Senhor Jesus, sem ter tido um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Você não fará discípulos de Jesus sem antes você mesmo ser um discípulo de Jesus. Você não formará filhos cheios do Espírito Santo se você não for um pai cheio do Espírito Santo. Você não fará um filho homem de oração se você, pai, não for um homem de oração, uma mulher de oração. Você não fará filhos que amam ler a palavra de Deus se você não amar ler a palavra de Deus. O problema é que, por vezes, nós queremos para os outros coisas que nós não somos. Então, nós queremos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais honesta, uma sociedade mais amorosa, uma sociedade mais temente a Deus. Contudo, nós mesmos, por vezes, não nos empenhamos em buscar a justiça, o amor, a devoção, a piedade. Como discipular um mundo das portas para fora, quando nós ainda não recebemos do Senhor, quando nós ainda não tivemos um encontro com Cristo. No entanto, quando lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, citamos o capítulo 11, aquilo que eu recebi do Senhor, lá no capítulo 15, Paulo vai dizer aquilo que eu recebi de outros irmãos e aquilo também que a Escritura testifica. Porque ele vai falar da ressurreição de Jesus. E vai dizer que sobre esta ressurreição, ele recebeu as informações vindas de outros irmãos. Paulo foi discipulado. Paulo, antes de sentar para ensinar, sentou para aprender. E Paulo testemunhava e discipulava a partir daquilo que diz a Escritura. Algo triste que nós vemos na igreja nos nossos dias são pessoas ocupando o púlpito sem antes terem passado pelas cadeiras. E isso é trágico porque você não discipula sem ter o que discipular e ensinar. E o mesmo se aplica para aquela realidade de fora, no trabalho, em casa. Como eu vou ensinar coisas que eu ainda não sei da Escritura? Como eu vou corrigir biblicamente os meus filhos se eu não conheço aquilo que a Escritura diz? Isso é desafiador, irmãos. É desafiador. Nós precisamos dispor o nosso coração a antes receber de Cristo, da igreja, da Escritura, para depois então compartilhar. E isso fazer, transmitindo a homens fiéis, também idôneos, para que eles transmitam a outros e a outros. Sabe qual é a grande missão do Ricardo aqui neste bairro? O nosso pastor não tem a missão de plantar uma igreja. Ele tem a missão de discipular pessoas. Essa é a missão de cada um de vocês aqui. Às vezes o nosso engano é achar que o que precisamos estabelecer aqui é uma placa e um CNPJ. Mas isso não é uma realidade. Deus não nos comissiona para montar uma estrutura com cadeiras, um ambiente, som, iluminação e um CNPJ no final com o nome Igreja Presbiteriana X. Essas coisas são consequências de um ministério do discipulado. Então, a consciência que devemos ter como missão da igreja e a nossa missão é a seguinte: nós vamos pregar o Evangelho, vamos fazer discípulos de Jesus. Essas pessoas reunidas reunirão a outros e a outros. Que tal então fazermos isso em um espaço? E essas pessoas que agora estão sendo discipuladas serão discipuladas e ensinadas em todas as coisas que o Senhor Jesus nos ensinou. E uma vez que elas começam a receber este ensino de todas as coisas que Jesus nos ensinou, começam a surgir pessoas aptas para serem diáconos, presbíteros, professores na escola dominical,
líderes de grupos. Então perceba que, por vezes, a lógica nossa como igreja está invertida. Nós estamos reproduzindo um modelo de plantar novas instituições, sem, contudo, exercer o ministério do discipulado. Eu não devo ter uma escola dominical para ser igreja. Eu não devo ter um salão para ser uma igreja. Eu não preciso da estrutura de cadeiras, palco, iluminação para ter uma igreja. Essas coisas serão o resultado de muitas pessoas discipuladas. Porque muitos foram discipulados, agora sim nós temos pessoas aptas para nos reunir. Porque muitos foram discipulados, agora sim nós temos uma liderança consolidada. Porque muitos foram e estão sendo discipulados, agora nós temos um grupo de crianças, de adolescentes, de jovens, professores de escola dominical, liderança apta para então, se necessário for, talvez abrir esse tal de CNPJ. Nós precisamos entender a lógica das coisas. Nós não estamos aqui para formar advogados, médicos, engenheiros, levar os nossos filhos a serem grandes nomes na sociedade. Nós estamos aqui para fazer dos nossos filhos, daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, discípulos de Cristo Jesus. Como bons discípulos de Cristo Jesus, independente da profissão que eles escolherem, eles honrarão o Senhor. Nós não estamos aqui para nos engajar em campanha política de um partido A, B, C ou D, mas para fazer discípulos de Jesus. E isso vai mudar a sociedade. Nós não precisamos abrir uma ONG, nós precisamos fazer discípulos. Nós não precisamos nos filiar a um partido, nós precisamos fazer discípulos. É isso que vai mudar a realidade do lar, da sociedade e da igreja. Cumprir a missão de fazer discípulos, transmitindo aquilo que nós já recebemos de Cristo, da igreja, da Escritura, para fazer diferença na vida das pessoas. Mas como vamos fazer isso? Qual é a forma? Então, a partir do verso 3, Paulo passa a usar numa tripla metáfora, mostrando aqui o exemplo do soldado, do atleta e do agricultor, a forma como nós vamos, então, cumprir esta missão. Vimos qual é a missão, veremos a forma de fazê-la. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. A vida de soldado é uma vida de sofrimento. Nenhum soldado vai para uma situação de conforto. O simples fato de você considerar um soldado, você já está considerando um cenário tenso, de guerra, de conflito, de batalha. E é curioso este convite do apóstolo Paulo: participa dos meus sofrimentos. Isso já havia sido dito a Timóteo anteriormente. Veja o verso 8 do capítulo 1. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Irmãos, o cumprimento desta missão, em alguma medida, envolve sofrimento, envolve renúncia. É muito fácil você alugar um lugar, comprar cadeiras e pagar os boletos no final do mês. Sabe o que é difícil? É você fazer discípulo. É sofrido e sofrível você falar, você ensinar, dar as costas e a pessoa incorrer no pecado novamente. Você acabou de falar, você acabou de orar, você acabou de abraçar, você acabou de consolar, dá as costas e a pessoa volta a pecar. Vou dar um exemplo do que me aconteceu em casa. Segunda-feira eu fiquei muito chateado e muito frustrado. Muito. Na sexta-feira anterior, João Pedro recebeu um bilhete lá na agenda, dizendo que ele bagunçou, que ele fez tudo errado. Então eu sentei com o João, li a escritura com ele, li o 5º mandamento. Ele repetiu o 5º mandamento, que ele já sabe de cor, não é a primeira vez que ele desobedece. Li Romanos 13, respeito às autoridades. Ele já está quase decorando Romanos 13, porque o bicho é difícil. Então fiz um combinado com ele. Falei: João Pedro, ok, vamos lá. Deixa eu entender se você está entendendo o que aconteceu, porque talvez a coisa não esteja funcionando. Então eu quero ouvir de você onde você errou. E vamos fazer o seguinte. Geralmente eu disciplino ele pelo número da idade dele. Ele tem 6 anos, então são 6 varadas a seguir, claro, a escritura que manda disciplinar e repreender a criança na vara. Então eu faço 6, que é a idade dele. Eu falei: João, vamos fazer o seguinte, se você disser exatamente o que aconteceu, e a professora tinha relatado isso na agenda,
eu vou entender que você está compreendendo a mensagem e pela honestidade e sinceridade, vão ser 3 ao invés de 6. E ele falou perfeitamente tudo que tinha feito errado. Então eu pensei, ok, ele está entendendo. Ele sabe o que fez de errado. Não é alguém que, por quê? Não, ele sabe o que aconteceu. Você entende que isso é errado, você entende que isso prejudica? Sim, pai, eu entendo, tal. Então foram 3 chibatadas. Não foram 6, foram 3. Eu leio a Bíblia, ele repete, eu aplico a disciplina, aí eu deixo ele de castigo por 6 minutos, que é o tempo da idade. Depois eu volto, tiro ele do castigo e oro com ele. Dessa vez eu fiz um a mais, eu coloquei um vídeo de um desenho infantil que falava sobre obediência. Falei, olha, esses 6 minutos do seu castigo, você vai assistir o vídeo, para ver se vai, né? Se dá jeito. Aí saí, eu ajoelhei, orei com ele, falei, confessa o seu pecado. E ele orou bonitinho, Senhor, me perdoa, eu desobedeci. Falei, tá bom, graças a Deus. Passou sábado, domingo, segunda-feira ele volta para a escola. E o que ele faz? Desobedece novamente. Ao ponto de vir o mesmo bilhete, os mesmos erros. Eu fiquei tão frustrado, porque eu teria que discipliná-lo e fazer tudo de novo. Mas a frustração maior é você pensar, poxa, mas é muita miséria. Eu falei, eu expliquei, ele entendeu. Você ora, você lê a Bíblia, você faz. E não vai. É o custo do discipulado, irmãos. É sofrível, é difícil, é cansativo. Participa dos sofrimentos. Mas nas metáforas, então, ele vai colocar aqui nesta forma, primeiro com foco. O soldado ele tem que estar ali focado, fazendo a vontade não dele, mas daquele que o arregimentou. Você não vai discipular pessoas de acordo com aquilo que você quer. Você vai discipular as pessoas e vai seguir de forma focada o seu objetivo, que não é seu, mas é o objetivo de Cristo, que te chamou e te comissionou para este trabalho. Por vezes a gente vai querer parar, desistir, não vai querer fazer, mas temos que ir adiante e cumprir o nosso chamado de fazer discípulos de Jesus. Mais uma vez, irmãos, é triste como na condição de igreja e até de cristãos, quando pensamos na nossa individualidade, o quão rapidamente nós esquecemos disso. É muito satisfatório ver aqui esse espaço cheio. Daqui a pouco mais cheio ainda. E aí a gente começa a se perder com a institucionalização das coisas. E aí, de repente, o cumprimento de A, B ou C, do regramento A, B, C ou D, do regimento A, B, C ou D, passa a ser mais importante do que fazer discípulos. Deus nos deu a graça de retomarmos as obras lá no nosso prédio. E todas as vezes que eu penso em construção, um temor que sempre vem ao meu coração e a minha oração é: Senhor, não deixe que cimento seja mais importante do que corações a serem discipulados. Porque a tendência de acontecer isso é gigantesca. Na hora que começar a vir os boletos, com tanto de coisa que tem que pagar, por vezes a nossa energia estará muito mais focada, talvez em cimento, areia e bloco, do que em corações que precisam ser discipulados. E nós temos que ter o cuidado para, como bons soldados, ficar focado na missão. Mas não só o foco. O texto também fala da disciplina. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Nós temos uma norma muito clara e bem estabelecida, aquela que nós acabamos de ouvir os nossos irmãos professarem: a Bíblia é a minha única regra de fé e prática. Todas as vezes que eu vejo esses jogos de atletismo, eu fico com muita dó daqueles que são desclassificados porque queimaram a largada. Você imagina anos e anos de treinamento, a pessoa tem 10 segundos na prova para completar e de repente ele queima a largada. E quando isso se repete, ele é desclassificado. Aí você pensa, anos treinando, mas ele não cumpriu a regra. Irmão, se nós não cumprirmos as regras da Escritura e quisermos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, a coisa não vai. Existe uma regra clara na Escritura sobre como você deve proceder enquanto esposa, enquanto marido, enquanto profissional, enquanto pastor. E nós precisamos olhar a regra e fazer o discipulado dentro da regra. Como eu disse,
É impossível, se nós não tivermos a disciplina de um atleta, formar filhos de oração sem oração em casa. Formar homens e mulheres piedosas se não houver essa piedade em casa. Nós precisamos ter esse hábito, irmãos. E se você não teve, não fez ainda, para tudo, peça perdão aos seus filhos, às pessoas que estão ao seu lado, diga com toda clareza, até aqui eu não cumpri as regras que um bom discípulo de Jesus tem que cumprir, e talvez não tenha te entregado um discipulado legítimo, mas eu quero fazer daqui para frente. E passe a fazer. O problema é que, por vezes, o fato de não termos cumprido a regra por um determinado momento nos constrange e nos faz não cumprir no tempo restante. O que eu estou falando aqui é sério, porque muitos homens, eu já ouvi falar sobre isso. Pastor, olha, eu não consigo fazer o culto doméstico em casa. Eu já estou casado há 10 anos, eu nunca fiz. Agora, do nada, eu vou chegar segunda-feira e falar, senta aí, vamos abrir a Bíblia e fazer o culto doméstico. Às vezes a pessoa até quer, mas rompa isso. Peça perdão, fala, família, olha, eu errei até aqui, mas uma hora tem que começar a fazer o certo. Se o certo é a partir de agora, então esquece o que foi. E aí, nesse momento, a esposa ajuda o marido. Não joga na cara dele, não. Não fala, é agora que vai querer fazer. Não, se é agora, é melhor agora do que nunca fazer. Então, que comece, que seja diferente. Se o tempo todo você sempre ficou naquelas rodinhas com piada suja, com palavrão no meio da empresa, naqueles grupos de WhatsApp que tem pornografia, não, mas se eu for sair agora, pastor, vão falar o quê? Hipócrita, ficou esse tempo todo, agora que vai resolver. Você sai. Peça perdão, reconhece o erro. Fala, gente, olha, até aqui eu fiquei nesse grupo, eu participei dessas conversas, mas infelizmente isso não condiz com o mestre a quem eu sirvo como discípulo. Eu preciso sair. E se isso ofende vocês, me perdoem, mas eu estou saindo. Irmãos, nós temos que ter um ponto de ruptura da disciplina tal qual a de um atleta para andar dentro da regra. E às vezes isso vai nos constranger a passar a vergonha de reconhecer que até aqui nós não fomos lá. Não chegamos, não andamos dentro dessa regra, mas é parar e dizer, há um momento para fazer aquilo que é certo. E se talvez o momento for amanhã, que seja. Mas é melhor ter este momento do que nunca ter, com medo das coisas que você vai ter que reconhecer e renunciar. Mas também com perseverança. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. A perseverança, teimosia, fé de um lavrador me chama muita atenção. Eu jamais seria um lavrador. Nunca conseguiria fazer isso. Porque veja bem, o camarada abre o buraco na terra e lança a semente. Aí ele fecha, joga um pouco de água e vai embora. Ele só vai ver que aquilo ali deu certo de alguma forma daqui umas 3 ou 4 semanas. Eu não aguentaria isso. Na hora que eu chegasse em casa, eu ia ficar pensando, será que ninguém foi lá e mexeu e tirou a semente? Deixa eu lá ver. Aí eu ia cavar, ia ver, não, a semente está aqui. Aí eu ia tampar o buraco de novo. Só que eu ia repetir isso tantas vezes, em tantos momentos, que a semente não ia dar conta comigo. Ela ia morrer. Porque eu ia ficar pensando, será que alguém tirou? Será que um passarinho foi lá, cavucou a terra e comeu? Será que um animal foi lá e estragou? Mas o lavrador, ele lança a semente e deixa. E persevera. E vai regando, mesmo sem ver o resultado. Porque ele vai passar ali talvez semanas, às vezes meses, regando, regando e regando, sem saber o que tem lá embaixo. Nós não conhecemos quem são os eleitos. Seria muito bom se tivesse a plaquinha, né? Eleito, pregue para mim. Nós não sabemos isso. Mas tal qual a paciência de um lavrador, a perseverança dele, é o que nós temos que fazer. Eu vou pregar. Sabe qual é o grande problema nosso com o evangelismo? É que a gente trabalha pelo resultado, quando na verdade Deus só nos chamou para trabalhar pelo trabalho. Uma vez eu falei sobre distribuir folheto e uma pessoa disse assim, mas isso daí não funciona. Eu falei, tá, mas o folheto não funciona, a pregação não funciona, nada funciona. O que funciona é o Espírito Santo tocando o coração. A nossa função não é descobrir aquilo que funciona, o resultado é de Deus. A nossa função é semear. Semeia com folheto, semeia com Bíblia, semeia pela internet, semeia batendo de porta em porta, semeia falando com a pessoa, semeia abraçando, semeia orando, mas semeie. Fale de Jesus e faça discípulos e pregue a palavra. E os resultados, pastor? Não se importa com isso. Deus não te chamou para nenhum tipo de resultado.
Se você passar a vida inteira pregando, distribuindo folheto, falando, mandando mensagem, post no WhatsApp, e ninguém se converter, está tudo bem. Ainda assim você cumpriu a missão. Deus não te chama para ter filhos crentes bem-sucedidos. Ele te chama para você ser um bom pai cristão, ensinando seus filhos a serem bons cristãos. Se lá na frente ele não for, não tem problema. Você ainda assim cumpriu a missão. Nós precisamos ter perseverança na missão. E qual será o estímulo? Nós vimos qual é a missão, nós vimos como fazê-la, com foco, com disciplina e com perseverança. Mas agora veremos qual é a motivação para fazer isso. Verso de número 8 diz: Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Primeiro, lembra-te de Jesus Cristo. Primeira motivação para a gente fazer a missão é olhar para o próprio Cristo. Jesus cumpriu a missão dele. Ele abriu mão da sua glória. Veio, sofreu por nós e fez o que tinha que ser feito. Obedeceu ao chamado e à missão que o Pai lhe entregou. Façamos igual ao nosso Cristo. Isso deve ser motivação para a gente. A segunda motivação para a gente, o exemplo de nossos outros irmãos, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Muitos outros irmãos, neste momento, estão sofrendo, fazendo discípulos de Jesus. E alguém um dia sofreu para que eu e você pudéssemos ser discípulos de Jesus. Isso deve ser o nosso estímulo, irmãos. Considerar que outros também estão na mesma frente, que outros já estiveram no mesmo lugar que nós, e que se deu certo com tantos outros irmãos em Cristo, afinal de contas nós estamos aqui, também vai dar certo conosco. É muito ruim porque por vezes a gente só se baseia em exemplos ruins, né? Exemplos maus. Olhe bons exemplos. Talvez a sua casa, a sua família, o lar em que você nasceu não tenha nada disso de cristão que a gente falou. Mas tente olhar para aqueles bons exemplos. Tente encontrar e mirar, talvez, algum irmão em Cristo que lá no passado decidiu criar os seus filhos no caminho do Senhor e hoje colhe os frutos disso. E que isso seja o seu estímulo, a sua motivação para falar: não, é possível. Dá para ser diferente. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a gente está numa sociedade tão chata que hoje tudo é o seguinte: ah, não, eu sou assim por culpa dos meus pais. Eu sou assim por causa da história que eu tive no passado. Irmão, você é assim por causa do seu pecado. Rompe com ele. Em Cristo Jesus você é nova criatura. Não importa se seu pai te batia, se sua mãe te espancava, se ele não era crente, se ela era da Umbanda, da Quimbanda, da Macumba. Não importa nada disso. Importa quem você é. E sabe o que você é? Você é nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você não é refém de um passado que deu errado. Você não é refém de uma educação que foi mal feita. Você não é refém de um pai e de uma mãe alcoólatra, de um pai e uma mãe que não te criou nos caminhos do Senhor. Você é nova criatura em Cristo Jesus e pode fazer diferente na sua casa, no seu lar, com a sua família. Para de olhar para o passado e olha para aquilo que Cristo te fez, para aquilo que Cristo conquistou para você, para aquilo que Cristo pode fazer através da sua vida, para que os seus filhos, os seus amigos, os seus parentes lá na frente olhem para você e digam: ele foi bênção na minha vida. E aquilo que talvez você não teve, você vai poder ser, ter e dar a outras pessoas. Porque isso, irmãos, deu certo com muitos irmãos. Muitos irmãos do passado foram usados pelo Senhor. Pode ser a sua vez também de ser usado. Que Cristo seja a sua motivação, que outros irmãos sejam sua motivação, que o amor aos eleitos seja a sua motivação. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Por que formar discípulos? Por amor aos eleitos. Irmãos, não há nada mais gratificante do que ver pessoas que foram impactadas de alguma forma através do seu discipulado. Eu estou há 12 anos servindo no ministério na Igreja Presbiteriana dos IPs. E talvez agora eu tenha colhido muitos frutos de ter a graça e a oportunidade de ouvir das pessoas aquilo que Deus tem feito na vida delas. E saber que em alguma medida eu pude participar daquilo. Como isso é gratificante, estimulante, é prazeroso. Faça por amor aos eleitos. Tem muita gente precisando. Deixa eu compartilhar com vocês o testemunho do que aconteceu com minha mãe. Nós morávamos em Taboão da Serra e não tinha igreja perto da nossa casa. A gente tinha que ir ou para Santo Amaro ou para Pinheiros. Por isso, metade da minha vida eu fui membro na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro e a outra metade na Igreja Presbiteriana de Pinheiros.
porque eram os dois grandes centros que tinha linha de ônibus que levava para lá. E não tinha igreja próxima. Não tendo condições de ir na igreja de manhã e de noite, por vezes a escola dominical era feita lá em casa. Minha mãe sempre foi professora de escola dominical, fez curso na PEC, eu tocava o violãozinho lá, e minha mãe acordava cedo, limpava a garagem, lavava, porque a rua de casa era uma rua de barro, sem asfalto. Ela pegava, lavava toda a garagem, colocava um monte de criança tudo no chão, pegava aqueles visuais da PEC desse tamanho, contava as histórias, e eu tocava o violão. E assim foram muitas das escolas dominicais do qual eu participei. E muitos e muitos e muitos domingos. Dentre aquelas crianças tinha um menino que chamava Formiga. Não era o nome dele, era o apelido dele, Formiga. Formiga era filho da dona Alice, vizinha 2 casas depois da nossa. Formiga cresceu e virou traficante. Não era o objetivo da escola dominical, né? Mas ele virou traficante. No meio do tráfico, então, ele tomou uns tiros. Foi parar lá no Hospital da Antena. Alguém aqui é lá de Taboão da Serra, da região lá? O Hospital da Antena é porta de entrada do cemitério. E Formiga foi parar lá. E baleado, ele falou para a mãe dele, para a dona Alice, falou: olha, eu queria falar com a tia Iris, minha mãe. Minha mãe foi lá visitá-lo. Ele olhou para minha mãe e falou: tia, tudo aquilo que a senhora ensinou para a gente quando a gente era criança, ainda dá tempo? Ainda vale para mim? Será que Deus ainda pode fazer valer todas aquelas coisas? E minha mãe falou: claro, filho, ainda dá tempo. Então o Formiga orou ali com a minha mãe, entregou a vida dele para Jesus. Minha mãe foi embora. 3 horas depois ele morreu. Irmãos, nós temos que amar os eleitos de Deus. Talvez a gente olhe e fale: isso aqui não vai dar nada, isso aqui não presta, isso aqui. Mas nós temos que ter amor por aqueles a quem o Senhor Jesus amou. E fazer discípulos e pregar o Evangelho. E o resultado, a gente não sabe. Talvez alguém que lá na frente vai falar: ainda dá tempo, ainda funciona. E você vai poder testemunhar mais uma vez do amor de Cristo para aquela pessoa. E talvez aquela pessoa entre no céu e você tenha sido um instrumento de Deus para isso. O que deve nos motivar? Jesus Cristo, os nossos irmãos, os eleitos. Mas por fim, a justiça do nosso próprio Deus. Verso 11 em diante diz: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Irmãos, nós temos que crer na justiça de Deus. Ele está mandando a gente fazer discípulos, certo? Então faça. Obedeça. Se nós formos fiéis a ele, nós reinaremos com ele. Haverá galardão quando nós cumprirmos a palavra de Deus. Haverá justa recompensa. Eu não sei que recompensa é essa. Talvez a recompensa de poder experimentar do fruto, como foi o caso da minha mãe, que ouviu e viu frutificar. Talvez a recompensa na glória eterna, onde reinaremos com ele. Mas fato é que Deus é justo. Se nós o negarmos, então ele nos negará. Você é portador da mensagem do Evangelho. Você é discípulo de Jesus, chamado para fazer outros discípulos. O que você está fazendo? Que a justiça do Senhor te motive a fazer algo. A ser um discípulo de Jesus. E a fazer discípulos de Jesus. Isso não tem a ver com você. Quando o texto diz que é possível nós reinarmos com Ele, não é porque Deus de algum jeito vai te ver como o queridão dele. Isso tem a ver com Ele. Porque de maneira alguma Ele pode negar a si mesmo. E Ele é Deus justo, que cumpre e é fiel em todas as suas promessas. Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante, encerrando a nossa exposição. Nós falamos o tempo todo sobre nós sermos discípulos e fazermos discípulos de Jesus. É maravilhoso nós imaginarmos que pessoas podem ser impactadas através do nosso testemunho e da nossa vida. Mas se você não teve um encontro com Jesus, nada disso é verdade para você. E o grande desafio, talvez na sua vida hoje, não é fazer discípulo, mas é primeiramente ser discípulo de Jesus.
E sabe o que significa ser discípulo de Jesus? É aprender de Jesus e seguir a Ele. Todo mundo quer ir para o céu. Eu quero. Eu não quero ir para o inferno. Só que para ir para o céu a gente tem que seguir Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Não é a igreja que vai levar você para o céu. É Cristo Jesus. E a ideia de seguir a Jesus é seguir mesmo. Pensando nessa caminhada rumo ao céu, é Ele indo na frente falando, vem, me segue. Você não sabe o caminho. Você não sabe chegar lá. Você tem que seguir a Jesus. Você pode viver a vida como se Jesus não existisse. Você pode viver a vida ignorando a igreja do Senhor. Ignorando esse chamado que é de ir e fazer discípulos e ensinar a guardar todas as coisas que Ele tem ordenado. Saiba que se você o negar, Ele também te negará. Mas se você o amar e for um discípulo de Jesus e formar outros discípulos, Ele será fiel e vai cumprir as promessas. Se você ainda não é discípulo de Jesus, meu convite a você é: entregue sua vida ao Senhor Jesus. Reconheça o seu pecado. Pare agora e fala: Senhor, me perdoa. Até aqui eu andei errado, mas agora eu quero andar no caminho. E o caminho é o Senhor Jesus. Como discípulo de Jesus, além de segui-lo, tem que ser igual a Ele. Porque é isso que todo discípulo faz. Olhe o seu mestre e tenta imitá-lo. E nesse ato de imitar ao Senhor Jesus, você vai tentar falar mais parecido com o jeito que Jesus fala. Viver mais parecido com Jesus. Amar de um jeito que Jesus ama. Fazer, orar, ler a Escritura do jeito que Jesus fez e faz. Isso é a vida cristã. Não é um monte de regrinha do isso pode ou isso não pode. São discípulos de Jesus, vindo aqui para aprender sobre o seu mestre, para aqui dentro e lá fora tentar fazer igual. Que a nossa comunidade aqui seja uma comunidade que forme discípulos. Não estamos aqui por uma caixa de som, por cadeiras, prédios, CNPJ, obra. Estamos aqui para formar discípulos de Jesus. Que de fato seja isso que as pessoas encontrem aqui. O ensino sobre aquilo que Jesus fez, sobre quem Jesus é, sobre aquilo que Jesus espera de nós. E se você ainda não se comprometeu com Cristo, que você encontre aqui neste lugar, um lugar que ensina deste Cristo, te apresente Ele como sendo o caminho e que te mostre aquilo que você deve fazer, imitando ao nosso Salvador.